Olá, esse é mais um episódio do Papo no Corredor, onde a gente vai destrinchar os BOs corporativos. É mentoria? É. É terapia? Não, mas é terapêutico. É o lugar que a gente encontrou para destrinchar os BOs corporativos com leveza, bom humor e sem perder a sanidade mental. É isso aí. Então tira o seu crachá, pega o seu cafezinho e vem com a gente. Com o patrocínio do meu biscoitinho, sempre personalizado. Então, se você quiser fazer para o seu time, um evento da empresa, enfim, é um mimo muito legal e gostoso que Uma todo mundo aqui delícia. já provou. A gente também tem o patrocínio da Trip Canadá, que é uma agência que te ajuda a ir para o Canadá para morar, estudar ou trabalhar. Também já experimentei, então super O aprovo. que você não experimentou, né, Lívia? A gente só traz coisas que a gente experimentou, Então, gente. e Super boa, coisa boa. indicação. É isso. E hoje o episódio está em dose dupla, super especial. Então, nós temos dois super convidados. Eu vou apresentar para vocês o Wallace. O Wallace é gestor de dados e analytics. Não foi combinado. Não foi. E no terceiro setor, com mais de 10 anos de experiência em tecnologia, inteligência artificial e business intelligence. Além de carreira sólida em TI, é apaixonado por esportes. É isso, a gente já não tem muito em comum. É. Nadador amador, corredor de longa distância, já participou de 7 meia maratonas e uma maratona. E também mergulha no universo geek, videogames e leitora. E temos um outro super convidado. Pois é, a gente vai apresentar agora o Giuseppe e eu vou falar como é que surgiu depois da apresentação dele para eles estarem aqui. Então, o Giuseppe é psicólogo especialista também, foi uma coincidência ser da área de RH. É psicólogo especialista em psicologia organizacional e do trabalho, com trajetória em recursos humanos, educação e clínica. Coautor de livro, aí é em comum com você, né, Lid? É, Sobre adolescência na pandemia, atua em desenvolvimento humano e também é corredor de longa distância. Com mais de 60 provas concluídas, nos hobbies divide-se entre música, leitura, videogames e aí motociclismo. também temos em comum motociclismo. Pois é. Legal. Então, bem-vindos. Eles estão aqui porque o Giuseppe faz mentoria comigo e numa das sessões a gente conversando sobre carreira, ele trouxe a vontade que ele e o Wallace discutiam, conversavam num papo de corredor, não no corredor, mas de corredor sobre a vontade de fazer um podcast. E aí trazer a história deles, trazer a questão de um é de TI, o outro é da área de humanas. E eu falei, poxa, por que não é, Fazer um participar com a papo de gente corredor no corredor. no corredor e conhecer a Lid, né? E a gente de conhecer o Wallace e a gente poder trocar aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pelo Bem-vindos. que eu vi aqui, Muito vocês obrigado. são amigos há mais de 30 anos, ou há quase 30 anos, e tem essa conexão que vai além da carreira. Tem o esporte, tem a carreira e desenvolvimento. Então, tem tudo a ver com o nosso papo no corredor. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: de que forma os hobbies de vocês e as atividades contribuem para que vocês sejam mais produtivos no trabalho? Como é que é essa conversa? Como é que é esse aprendizado? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês, né? A Giza, a gente está se conhecendo pessoalmente agora, né? Então, muito legal, muito obrigado, bem satisfatório estar aqui. Bom, respondendo a pergunta, né? Eu entendo o desenvolvimento como uma forma globalizada, né? Então, se a gente se desenvolve, né, academicamente, se desenvolve profissionalmente, né? ah, Sobra tempo, né? A gente precisa olhar por outros lados também, que nem sempre a nossa o mercado de trabalho, a faculdade, ela vai suprir essas Uhum, necessidades, né? verdade. Por exemplo, se a gente for olhar bem na faculdade, a gente não aprende a lidar com certas situações que a gente vê no trabalho. Depois o RH que tem que ficar corrigindo isso. Entendeu? Então vamos pegar um exemplo bem bobinho. Vamos falar fofoca. A gente tem matéria fofoca na Como lidar com a faculdade? fofoca? A gente não tem essa matéria, né? E nem Então, como dar feedback. exato. Então, nem como dar feedback. Então, onde que a gente trabalha? No Pace Fofoca, né? Então, nas corridas, a gente se desenvolve bastante, porque a gente fala muitas coisas ali, desde aspectos pessoais, profissionais, isso até antes da corrida, né? A gente se conhece desde criança. Então, um vai puxando o outro, né? E, consequentemente, esse desenvolvimento globalizado a gente leva para as carreiras também, né? Então, Uhum. o Wallace é de TI, eu sou psicólogo, né? Mas ele trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas. RH precisa de dados mais que nunca, né? Para tirar esses viés inconscientes ali, para a gente começar a trabalhar com uma vertente mais analítica.
Ele tem essa vertente, né? Então a gente bebe bastante da expertise um do outro também. Uhum, Que legal. legal. Acho que o benefício da atividade física já é bastante conhecido, né, para o nosso dia a dia, né? E pensando principalmente na área de tecnologia, você vê que a gente está o tempo inteiro conectado. É com um ou às vezes dois celulares, né, ali o tempo inteiro respondendo mensageiro do trabalho, mensagem instantânea, tudo aquilo ali você está o tempo inteiro disponível. E na atividade física, ali no momento da corrida, no momento que a gente está fora daquele ambiente de trabalho, é onde a gente consegue se concentrar e ouvir um pouquinho o corpo ali, né? Começar a ter outros tipos de desafios ali, né? De observar outras coisas e tirar um pouquinho da nossa atenção das telas, né? Que estão o tempo inteiro ali exigindo da gente. E o raciocínio, né? Que o raciocínio analítico está o tempo inteiro ali sendo exigido para que a gente possa colocar isso em prática, né? Então, esse aspecto da gente poder sair um pouquinho dessa vivência só do lado mais analítico ali da força para colocar em prática é algo que a gente traz ali conosco, né, o Muito tempo legal. inteiro. Então, é importante que a gente consiga fazer esses movimentos, né? E o incentivo, como o Giuseppe falou, acho que também é muito importante. O tempo inteiro você observa que as pessoas vão poder te incentivar. Acho que o incentivo é um elemento muito importante ali para que você mantenha a constância, que é alguma coisa bem difícil de fazer na rotina que a gente acaba tendo dia a dia, né? Porque a gente corre de maneira amadora, né? Mas a gente faz ali por onde também, né? Ah, que legal. Não, e é muito legal falar disso, porque a gente aborda nas mentorias, né, os pilares, né? Então, normalmente, pelo menos quando eu vou começar as mentorias, porque a gente é uma coisa só, como você comentou, Exato. né? A gente não é só carreira, não é só, né, família. Então, a gente aborda ali os pilares da vida e a gente, normalmente, o pilar da saúde, lazer, tá baixo. Exato. Quase sempre tá de lado. Principalmente quando a gente, dependendo da idade, né? A gente tá naquele pico de crescer, de conquistar cargo, enfim, né? Então é muito legal ver que vocês conseguiram conciliar vários pilares, né? Porque na verdade é a carreira, é o esporte, que é a saúde, e é a amizade, que é o lado social, né? Então é muito legal ver isso e muita coincidência, realmente. Acho Um que de dados, foi outro de ótimo. RH, Exato. gente. Não, Juro que é não foi combinado. bom. Não foi nada combinado, a gente nem se conhece. Gente, É, muito legal, é muita muito legal. coincidência, É, muito exato. gostoso. E já pegando o gancho, então, dessa questão do social, né? Vocês falaram que tem uma amizade de longa data, né? Desde criança, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. E de que forma vocês acham que essa amizade também influencia de vocês lidarem com esses desafios profissionais, pessoais, conseguir incluir a atividade física, que é o que a gente tem muita dificuldade, né? Ah, não tenho tempo, não consigo. E vocês conseguiram juntar. Como que aconteceu isso? Traz pra gente aí de exemplo. Quer começar? Tá bom. Acho que tem um aspecto importante que hoje a gente às vezes acaba esquecendo com a correria e a rotina do trabalho, que tem a ver com a amizade genuína também. Que eu acho que a gente se conhece de tão longa data que a gente não tinha ali nenhum, por exemplo, algum interesse ou algum benefício em relação ao crescimento profissional ou algum, efetivamente, um desenvolvimento, mas sim ali no que é efetivamente uma relação de troca, nas coisas combinarem, de ter gostos parecidos, de ter algo que você possa trabalhar em conjunto ali, mas sem necessariamente ser algo produtivo ou que precise gerar algum Não resultado. precisa ser um Não, network não é exatamente um profissional. network, exatamente. Perfeito, Então, ele nasceu num maravilhoso. momento onde a gente não estava preocupado com isso. A gente era criança, ele estava preocupado realmente em cursar ali o nosso ensino fundamental e depois os outros anos do colégio. Então, para entender, eu acho que esse é o primeiro aspecto muito importante. E aí, a partir daí, cada um de nós vai ganhando um pouco mais das características que a gente tem ali que envolvem e são exigidas do nosso trabalho, né? Então, comentei um pouquinho antes ali, aquela questão do pensamento analítico, ali naquela pensamento mais exato e tudo mais, como é que a gente consegue colocar e conciliar isso. E ao mesmo tempo você tem depois ali um outro lado, um pensamento mais da área da saúde, que tem ali a questão de reflexão e de outros pontos de vista que acabam sendo muito importantes. Então, como líderes também, às vezes a gente também acaba esquecendo em alguns momentos que a gente é vulnerável. É verdade. E é difícil de admitir essa vulnerabilidade. Para mim, particularmente, é muito difícil. Porque a partir do momento que você assume essa posição e você tem que gerir ali expectativas do seu time, que são muito distintas umas das outras, você acaba esquecendo disso e você coloca uma cobrança muito intensa em cima de você. Ali, puxa, será que eu deveria já não saber desse conteúdo aqui que estão sendo pedido? Eu deveria conseguir lidar melhor com essa situação de conflito ou fazer uma gestão de expectativa ali para falar de meritocracia, por exemplo. Então, é alguma coisa bastante intensa. E aí, essa visão mais de fora, de alguém com quem você tem confiança, também faz sentido, né? Porque você tira algum viés e ao mesmo tempo você pode ter uns minutos ali para pensar fora ali daquele seu momento de pressão
ou do dia inteiro ali de trabalho, que você já está mais acostumado, você sai ali da casinha e também, muitas vezes isso acontece oxigenando o cérebro ali em meio às corridas de rua. Então, Que é legal. nesse aspecto que eu acho que é bem interessante essa dinâmica e flui muito bem. Exato. A relação, a gente costuma falar, relações são construídas, né? Elas devem ser construídas, elas não simplesmente acontecem, né? E ponto. Né? É o que a gente faz, né? Então a gente tem uma relação a longo prazo, né? Há quase 30 anos, eu tenho 36, o Wallace também tem 36, né? São meses de diferença, e a gente mantém uma relação e são perfis bem diferentes e ao mesmo tempo bem complementares, né? Então, praticamente a gente tem os mesmos gostos uns do outro, né? Se você, quando leram aí a apresentação, são coisas bem parecidas, Sim. né? Isso ajuda, porque ambos gestores, né? Eu já fui, né, tô na gestão, o Wallace também, né? E a gente leva, assim, alguns assuntos, né? Às vezes do trabalho para a corrida, mas essa liberdade que a gente tem por conta dessa construção que nós temos e que nós fazemos diariamente, né? Nos treinos, a gente costuma falar que o treino ele vai além da corrida, ele não é só a corrida. Né? A gente conversa, a gente faz até uma coisa muito errada no treino, né? Que a gente conversa durante os treinos, né? Não é o fato de você correr 42 quilômetros que a gente correu, é treinar 200 quilômetros por mês conversando. E 42 quilômetros são 4 horas de corrida, De né? Então corrida. imagina você Assunto falar pra durante caramba. 4 horas. A gente que fala bastante, né? Exato. E assim, não são conversas fáceis. Né? Vamos É, falar, né? A gente Tem um momento, né, para você Imagino. mais Exato. descontraído, aquele mais Mais empolgado, algumas profundo. piadas. É. E tem também assuntos um pouco mais sérios, né, da Vou sociedade. pegar um gancho nessa fala de vocês. Olhando para esses temas todos que vocês conversam durante as 4 horas, que mais fala às vezes do que treina, enfim. Qual foi, na visão de vocês, aí pode ser uma experiência de cada um, se tiver também, enfim, aquela conversa que marcou e isso foi reflexo depois na carreira? Por exemplo, você estava passando por algum problema no trabalho, ou vocês conversaram, um acabou trocando para o outro, ajudou e você aplicou isso no trabalho. Tem algum episódio? Ou, se não Ou for vários, isso, né? Mais ou um vários, ou então alguma coisa que foi muito legal, de repente estava muito bom, você ajudou e aí você foi promovido. Lembra de alguma conversa que vocês trouxeram do trabalho para no corredor, né? Para o corredor, e isso ajudou depois o trabalho? Vocês lembram de algum episódio marcante, assim? Acho que as promoções é sempre muito legal quando a gente é promovido, né? Então a gente leva isso pro Conhecimento. outro, né? O conhecimento. Mas eu não vou lembrar de um fato específico, Ok. mas eu vejo muito a parte técnica que sai, né? Então ali a gente tá falando de dados e daqui a pouquinho eu falo do Freud. No meio da conversa a gente Nossa, tenta encaixar. eu tô adorando Sensacional isso. essa pluralidade. A gente tá correndo e a gente fala assim, quanto tá o pace? Nos bons tempos, né? Tá 5 e 10. Ah, legal. E aí vai e lança um Schopenhauer lá do nada, né? E ele pega e fala, né, ali sobre a parte de dados, tudo. Até de modelos de gestão também, de Exato. perfis, né? O Wallace, ele tem um perfil mais polido, não sei o quê. Né? Eu tenho, mesclo ali um pouquinho, né, a polidez com uma coisa mais espontânea. Então a gente aprende, né, o próprio jeito de ver o mundo. Né? Ele vê o mundo de uma forma muito parecida com a minha, mas algumas coisas são É uma outra abissal. ótica, É né? abissal algumas coisas, assim, né? Então isso a gente leva. Eu não vou saber alguma coisa específica, né? Mas o fato de chegar ali e poder despejar toda essa carga. Despejar, olha essa palavra. Exato. né? E é realmente isso. Porque assim, vamos falar o real. Nas corridas já teve divórcio, já teve término de namoro, já teve promoção, já teve troca de emprego. Isso a Em gente 30 anos leva de ali. amizade já teve tudo. A gente mesmo. já viu muita coisa, né? A gente já viu Imagina. muita coisa. Né? Então, assim, essas coisas que você vai juntando, né? Da mesma forma que você pode acumular e isso estourar uma hora, a gente pode juntar isso daí, trabalhando ponto a ponto, treino a treino, quilômetro a quilômetro, né? E você consegue levar isso para a carreira de uma forma mais leve. Que Pelo menos legal. eu vejo dessa forma. Né? Perfeito. Acho que sim. Eu não... Tendo aí na mesma linha, principalmente quando a gente fala quando eu fui fazer uma mudança mesmo de carreira no quesito técnico, né? Então eu sempre desenvolvi ali um perfil, um profissional mais técnico. Então, a partir do cenário de desenvolvedor, depois para analista de BI, então a gente desenvolvendo ali painéis, dashboards, análise de dados, preparação, automação. Então, tudo que era focado ali um trabalho centrado, mais no meu esforço ali individual, né? De você olhar um pouco mais para dentro, obviamente trabalhando dentro de times que proporcionam também essas condições. E aí, em determinado momento da minha carreira, fazia sentido uma mudança para a área de gestão, que eu comecei a enxergar
que eu poderia contribuir também para além daquele desenvolvimento técnico, de colocar um script no ar, de fazer alguma visualização diferente ali, algum insight, mas que poderiam trazer um lado humano também que sou filho de professora de português, né? De antiga professora de português, então eu fui treinado na área de exatas, mas acho que tem um pouquinho ali de humanas no sangue. É muito humano para ser exato. E aí foi justamente nesse momento que eu falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? É isso que mesmo que seria interessante para mim? Porque é um desafio de eu ter que lidar também agora sobre uma certa responsabilidade sobre a carreira de outras pessoas. Óbvio que cada um de nós deve ser sempre protagonista da própria carreira, mas a partir do momento que você é gestor, você também tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento do seu time. Então, eu falei, será que eu vou conseguir lidar com essas expectativas diferentes? Será que eu vou conseguir dialogar? Porque, como o José falou, né, eu tenho um perfil um pouco mais democrático ali, né? De querer, às vezes, até evitar um conflito. Não estou falando nem de confronto ainda, né? Mas como é que eu gerencio essa situação para a gente não ir para um caminho de conflito? Então eu falei, será que eu vou dar conta? Será que eu faço isso? E aí a gente foi conversando, fui perguntando, como é que é essa sua experiência no universo de gestão ali em meio ao ambiente de RH? Que tipo de preocupações você precisa Olha onde ter? entra o RH. Eu tô assim. Eu tô aqui anotando uma coisa que me lembrou. Agora, pensando bem, a gente tem um viés de mentoria na corrida também. Exatamente isso. Porque acontece no sentido inverso também, às vezes, principalmente com uma situação particular, nem necessariamente voltada ao trabalho, Sim. mas se você já passou por algo parecido, ou como você enxerga, de novo, né, tirando um pouco daquele viés. Quanto mais você está imerso numa situação, talvez menos ampla fica o seu modo de olhar para aquilo e você acaba restringindo as possibilidades. Então, quando você dá um passo para trás e consegue olhar com outra ótica, uma ótica, inclusive, psicanalista às vezes, por uma ótica que um pouco mais analítica, digamos assim, é muito interessante. Acho que acaba abrindo um pouquinho esses horizontes. Eu vou pegar um gancho, dois ganchos aqui, porque eu tô tocada. Vai lá. Primeiro, porque eu também tenho amigas de 35 anos, eu preciso falar delas, senão elas vão me matar. Então, assim, é muito gostoso de ver, porque nós também somos amigas desde a 7ª série, né? Então, eu sou mais velha que vocês, tenho 42, então nós somos amigas há 35. Não vamos falar de certo? idade. E a gente somos amigas até hoje, tanto que os amigos da escola que ainda nos conhecem, né? Falam assim, as meninas, né? Então, somos as meninas, somos em 5. E um beijo, meninas, vocês vão assistir esse episódio. Então, é muito legal, porque cada uma seguiu uma carreira, nossa, assim, completamente diferentes, né? E quando a gente se reúne, é essa troca, assim, porque uma já passou por isso, a outra tá passando por aquilo, o que a gente pode ajudar, né? E essa questão que você falou de descarregar, gente, quão importante é a gente ter esse ambiente de descarregar. Total. Né? Porque a gente realmente fica ali, e quando a gente tá numa situação, a gente realmente não tem a visão do todo, né? E às vezes a opinião de outra pessoa, uma pergunta que a pessoa faz, nossa, mas você já pensou sobre isso? Caramba, não tinha pensado por esse ângulo. Então isso é muito legal, então a importância da gente cultivar essas amizades, né? E aí vai chegando gente nova, né, ao longo da vida, graças a Deus. Mas o quanto é bom a gente cultivar quem nos conheceu antes de tudo isso. Né? Exato. Quem nos conhece antes de cargo, antes de carreira, antes de qualquer coisa. Então, acho que isso é muito especial. E aí, eu anotei mentor aqui, que você comentou. Isso já é uma baita mentoria. Pois é. Gente, olha a importância da gente ter mentores na nossa vida. E a gente tá dando um título aqui, né? Mas, assim, de pessoas que nos orientam, que nos ouvem, que nos dão conselho, que falam, vai por esse caminho. Que traz uma outra perspectiva. Você já tentou dessa forma, né? Eu imagino que para assumir uma liderança de carreira técnica, embora eu não sou técnica, né? Eu entrei de gaiata no navio. Mas ser gestor de um time técnico é muito desafiador de todo mundo, mas é muito desafiador, né? Tendem a ser perfis mais introspectivos, enfim. Então, a gente tem ali um desafio. E aí tem um colega de RH, baita mentor, gente. Pois é. Né? Para te ajudar com esses desafios, eu imagino que tenha sido incrível. E quem você conhece, confia e acaba casando também aquela questão relacionada aos valores, né? Porque hoje a gente acaba observando muito na internet e tudo mais, pessoas que têm outros tipos de discurso ou alguma coisa que talvez você não se identifica tanto e você talvez se deixar guiar ou seguir esse como exemplo, talvez não seja aquilo que você pensou para si mesmo. E aí, um gancho importante, porque a gente fala isso na mentoria, a gente passa mais tempo com as pessoas que a gente não tem tanta afinidade, né? E você precisa estabelecer relação de confiança no trabalho. E a gente passa menos tempo, tudo bem que vocês passam até tempo juntos, né? Por conta do esporte e tudo mais, e da amizade.
E aí vocês acabam aprendendo na complementaridade um do outro, mas na relação de confiança. A gente falou em um dos nossos episódios, acho que saiu até recentemente, sobre falsidade ou profissionalismo. Que a gente muito bom, precisa por sinal. acreditar. Obrigada. O pessoal assistem, coloca nos comentários, dê like. Fico. Né? Muito. E aí, na amizade, não é esse lugar de falsidade, porque Exato. é onde ele vai falar assim, ele podia ter, de repente, te falado assim, olha, que é muito comum na área de TI, né? Wallace, legal você querer ser gestor, mas você não tem perfil para gestor. Você vai Primeiro, sofrer. primeiro pelo conhecimento que ele tem sobre você, sobre o seu perfil, por conta da formação dele e por conta da confiança. E nesse caso, até pelo que você trouxe, sim, você tem um perfil de gestor e ele te ajudou. Mas olha quanta conexão humana que a gente tem. A gente fala tanto disso, né, Lid? Que é importante levar isso para o ambiente corporativo. Que é isso que, na minha visão, adoece a falta dessa conexão. Não ter a confiança. Com Porque não ter certeza. a confiança de alguém chegar para você e te dar um feedback. Então, muito legal você ter tomado essa atitude de dividir com ele e ele ter te ajudado de alguma forma a chegar, mas é porque você tinha o perfil, porque ele poderia ter falado assim, não tem perfil. E aí entra a mentoria e é onde eu Exato. quero chegar na pergunta. Quando você fala, né, eu aprendo muito com ele, esse lado mais analítico, que assim, para você talvez não seja, mas para mim sempre foi uma dor muito forte dentro de recursos humanos. O que é que você aprende com ele dentro, né? Qual é a mentoria que ele te faz, do aspecto técnico, que você consegue carregar isso como desenvolvedor? A gente já viu que você ajudou ele na promoção, possivelmente na liderança. E você, onde é que ele te ajuda desse lado técnico? Imparcialidade, né? Números são números, né? Tá bom, Mariano Suassuna vai falar que tem 2 tipos de mentira, né? Lavada e a estatística, né? Não é o É caso. possível mentir com estatística. É possível gente. mexer com estatística. possível? É possível. Não é o nosso caso, né? Não é o que a gente leva, não é o que a gente pratica, por exemplo, nas nossas carreiras, por exemplo. Né? A gente trata os números com muito respeito. Sim. Porque nos números, eles estão ali para explicar, vocês são mais filhos da matemática do que eu aqui, né? Explica também o comportamento e os fenômenos também, através de... Os números relatam isso daí. Pra gente, do RH, a gente tem essa questão RH humanizado, e tem que ser mesmo, né? Essa questão de De construção... ler o cenário. De ler o né? cenário, passar um diagnóstico, uma dor de uma área, os números em si, né, os dados ali, são importantes para isso, né? Então, a gente fica imparcial na hora de explicar, né? Os números a gente trata ele com respeito, cuida ali, né? Justamente para ter um impacto positivo na vida dos nossos liderados, das nossas empresas, dos nossos times, ou de outros times, né? RH cuida da empresa inteira. Né? Então, aconteceu alguma coisa errada, vai no RH. Se você está despreparado, se você tem um viés inconsciente, se você tem algum tipo de preconceito ali, você pode tomar um lado ali totalmente imparcial. Se você tem essa visão mais analítica, com números, com estatísticas ali, você toma uma posição muito mais, não fria no mau sentido da palavra, né? Mas você explica o fenômeno com dados. Né? Você vai fazer o seu papel que você tem que fazer de cuidar de pessoas, né? E ao mesmo tempo você consegue deixar qualquer viés inconsciente ali e tomar um tipo de decisão inadequada, né? Às vezes é duro isso daí, você falar só com números, e aí entra a nossa habilidade que a gente tem que ter realmente de saber lidar com isso, de saber passar um feedback com uma apresentação ali com BI, com alguma coisa ali, uma reunião, levar para as nossas lideranças também, que o RH ele nem sempre vai falar a coisa que as outras pessoas querem ouvir. E é isso que a gente tem também. Né? 30 anos de amizade, correios. A gente não fala só o que o outro quer ouvir. A gente não passa a mão na cabeça um do outro toda hora. Que essa é a mensagem importante do que a gente falou, é a respeito da confiança e de você Isso. entender quem pode também falar aquilo. Também, coisas dolorosas, né? Me dá uns puxão de orelha, eu sou psicólogo e tal. Não importa, a gente tá ali na condição de Você tá aprender viajando também. muito. Tá no viajando Freud. muito. Não. Vamos lá, vamos ficar aqui, né? Às vezes, poxa, vocês fizeram um episódio muito bom também aqui do Sinceridade e Sincericídio. Exatamente. É isso. O que é o sincericídio? É de quem ouve ou de quem tá falando? Né? Quem ouve. Qual que é o problema de você ouvir uma coisa que você não quer? É isso aí. Né? E acho que você falou de dados, puxando a sardinha para o nosso Tava puxando pra cá, mas puxando a sardinha para o nosso lado, e a gente também falou de feedback e microagressão em outro episódio, eu acho. E assim, o dado pode ser o número em si, mas são os fatos, contra Exato. fatos não Perfeito. argumentos, né? Então, assim, eu vou dar um feedback, eu vou dizer a situação, qual Exato. foi o
comportamento, qual foi o fato. Eu não fico no meu achismo. Ah, eu Exato. acho que você não tá indo muito bem. Porque eu acho que você não fala bem. Porque eu acho que você não faz. Sai desse achismo e traz assim, olha, nessa reunião houve este comportamento, ou neste trabalho. Então, quando a gente fala dados, até engloba, tem a parte, né, estatística, indicadores e tal, mas tem os fatos, tem aquilo Exato. que realmente aconteceu, né? Eu acho que isso que é importante a gente trazer, a gente fala muito disso, né? E aí, quando você tá falando de fatos e tá dando exemplos, ainda que doa, Exato. né? Você não vai para o sincericídio. Isso. Você está indo para franqueza, você está indo para autenticidade, você está indo Uhum. para aquilo que de fato aconteceu, né? Então você tira esse viés do falar para machucar, falar só para Isso. cutucar. Não, você está trazendo um fato. Então eu acho que os dados eles ajudam a trazer isso, porque tem um Muito. viés de que o RH vai ter o lado, o RH tá do lado do líder, o RH tá do lado de não sei quem, né? E aí quando você traz para os dados e para os fatos, você tira esse viés, né? Olha, eu tô olhando para aquilo que aconteceu. O RH tem muito isso, né? Ah, o RH ele tem que ficar do lado do colaborador, do lado da empresa. Eu sempre falo, o RH tem que estar do lado certo. O RH é culpado de tudo. Ele é o culpado de E TI tudo, né? também. É. Tem muita- Não, por outros vamos motivos, combinar. provavelmente, Tem mas também. e Concordo, acho também. que são as áreas que mais sofrem dentro do ambiente Exato. corporativo, que leva a culpa de tudo. Leva Tem a razão. culpa. E é assim, e no entanto, se você consegue complementar uma com a outra, você obtém a chance de você ter sucesso é muito maior. Não sei a Uhum. probabilidade, né? Mas, mas pode você calcular. tem. Mas a gente pode calcular. Por quê? O lado certo, às vezes você vai explicar com fato. O fenômeno, ele é autoexplicativo. Uhum. Né? Ele se explica por si só. Só que é uma coisa que a gente sempre fala. Quanto de você tem no seu problema, por exemplo? Ai, Quanto boa que é pergunta. né? Quanto que você está se colocando no problema que você está enfrentando ali? Ah, tô com problema com o RH ali, a empresa não respeita o RH. Tá, quanto de você tem nessa falta de respeito? O que que você está usando? Quais as ferramentas que você tem? Se você tem uma ferramenta complementar, até uma ferramenta protagonista, não complementar, né? Tem, né? Complementar, é protagonista da área ali, e você consegue agregar, então você está tirando o seu, você está tirando você ali, e você está explicando a situação. Boa. E essa questão de você fazer o recorte do fato também traz um outro aspecto humano em relação a que, você não é um mau profissional, ou você não é uma pessoa que age de maneira deliberada, de forma ruim, que você não vai produzir um resultado, nada disso. Você fala, neste momento, nessa situação, com este exemplo concreto, É isso. talvez não foi a atitude que a gente imaginava que seria mais adequada. Então, você faz esse recorte, você consegue separar, porque você dá a margem também para que a pessoa possa ter ali uma auto-reflexão e um desenvolvimento. Que aí você fala, poxa, se uma situação similar acontecer, muito provavelmente ela não vai repetir aquilo, porque se ela fez esse processo de reflexão, entendeu que não é aquele o comportamento que seria o mais apropriado para a situação. Então, você também dá esse reforço de desenvolvimento, tanto para si quanto para o próprio colaborador ou colaboradora, né? E pegando esse gancho do RHTI, né, que são sempre os vilões aí, né, tem alguma situação que vocês viveram ou estão vivendo, alguma coisa de papo no corredor assim? Pergunta. De 1 milhão. Que é a pergunta de 1 milhão. O que tá pegando, ou já pegou, ou já lidaram com algum papo no corredor que tava, de repente, atrapalhando e precisou ir pra mesa aí pra vocês? Olha, é uma coisa que sempre aparece, assim, nos corredores da vida que você... E os corredores, às vezes, podem ser corredores virtuais, às vezes, né? Bom saber. A gente vai falar de corredor virtual. A gente estava falando, né? A gente de- falou Tô corredor da conectado o tempo inteiro. diretoria, corredor Tem o corporativo. corredor virtual também. Então, às vezes aparece ali, por exemplo, em situações de que, poxa, o que será que está acontecendo no planejamento estratégico que às vezes não chega para a gente? E aí, poxa, a percepção de quem está aqui está olhando que a gente está mudando muito o nosso farol, o nosso rumo de atuação. Será que a empresa está passando por uma questão mais sensível? Será que vai eles não mandar querem todo mundo tra- embora? Será que o meu setor não é mais tão Layoff. relevante quanto era antes e tudo mais? A gente vai ter uma mudança de estratégia muito brusca. Mudou uma alta gestão, por exemplo. Agora vai trazer umas pessoas de confiança, ou vai mudar ali a forma de fazer gestão daquilo que a gente estava acostumado, principalmente com pessoas que talvez tenham mais tempo de casa. Então fica esse aspecto ali. Deixa eu só reforçar a pergunta nesse caso aqui. Na sua visão, qual é o principal papo no corredor da área de TI? O que Olha, mais as pessoas de TI, assim, falam no corredor? Até porque a gente brinca que o pessoal de TI não gosta muito de conversar, né? E aí você falou do corredor virtual. O que mais aparece? Para você vai ser o que mais aparece no papo no corredor do RH? além de pedir para abrir o chamado, tem esse também que a muito gente bom. sempre aparece, né? Você já abriu o chamado? Não, mas brincadeiras à parte. Sim. Acho que tem a questão falando da complexidade de você conseguir explicar para alguém que está um pouco mais distante da área de tecnologia, da área de dados e tudo mais, o quanto que é sensível alguns aspectos e quanto podem ser mais desafiadores. Inclusive nas relações, tipo, poxa, eu tenho uma responsabilidade ali de conseguir, por exemplo, eu e meu time, de democratizar dados para a instituição poder fazer as análises e tudo mais.
E às vezes a gente tem o desafio de conseguir fazer a aquisição com qualidade, que ele venha de maneira íntegra, que a gente consegue dividir e que, por exemplo, as coisas não se resolvem do dia para a noite, ou que uma ferramenta por si só não vai ser a solução ou a bala de prata ali para resolver um problema, porque geralmente essas são as percepções que quem está do lado de TI acredita que quem está do outro lado enxerga, fala, então se eu só adquirir essa ferramenta nova, vai solucionar os meus problemas. Então agora a inteligência artificial, principalmente a generativa, agora é a solução de todos os problemas. Coloca aí, compra um monte de token, todo mundo, e agora a gente vai ser uma empresa mais produtiva, a gente vai ser uma empresa mais correta, o que geralmente não é. Mas essa é a percepção de quem fica ali no corredor. Poxa, mas não é possível que a pessoa não percebeu isso, né? Esse tipo de coisa. Ou seja, o problema é o usuário. A gente ia chegar lá, mas Vamos tem às vezes traduzir. essa questão, né? O usuário às vezes... Ele é polido, mas ele é muito polido. Falei pra vocês, entendeu? Esse democrático dele. Ele abraça a árvore. Não gosto, mais complicado, mas aparece nos corredores virtuais e nos Sim. corredores ali da Copa, do Boa. cafezinho Nossa, e tudo eu mais. tô ouvindo e tô lembrando de Não todas é? as minhas dores. Ai, meu Deus. Em vários lugares, nas empresas maiores e nas menores, né? Como a gente Legal. Achar observou. que a ferramenta vai resolver tudo. É. Essa é um equívoco clássico, né? Porque a ferramenta ela é um meio para você atingir Principalmente o a alta objetivo. gestão. Porque eu evito de Exato. conversar, Eles, né? eles vêm lá dos Estados Unidos, não sei o que, Perfeito. nossa, essa ferramenta aqui a gente tem que usar. E aí acho que vai resolver tudo. Pra gente, do RH, Na sua visão, o que você acha que mais rola? não é tão obstante, não. É tá? porque o pessoal de RH também fala no corredor, viu, gente? A Fala. gente fala pra poder evitar, mas às vezes a gente conversa. Exato, a gente fala, né? Você trouxe um ponto muito interessante, alta gestão. Né? Então, vamos lá. Hoje, o que a gente está trabalhando aqui? Inteligência artificial. Né? O RH tem que saber trabalhar com isso daí também. Números, ferramentas. O RH tem ferramentas também, né? E aí, às vezes, a alta gestão espera que as ferramentas, né, resolvam tudo. Fala, você tá com IA, você não tem IA para usar no RH? Tá, e aí entra, para mim, o que é a maior dor. O processo seletivo também, né? Com Processo seletivo. curadoria de currículos com IA, né? Curadoria de currículos e essas ATS, o pessoal colocando nomes lá de ATS, venci tal fulano, né, tal ATS. É difícil às vezes também, né? Mas para mim eu acho que o mais difícil ainda do RH sempre vai ser lidar com pessoas. A alta gestão, principalmente. Alta gestão principalmente, porque assim, a alta gestão ela espera que a ferramenta resolva, ela vai esperar que o RH resolva, aí você como RH leva, que a gente acabou de falar, dados, números, dá para a pessoa os números corretos, os comportamentos ali retratados de uma forma íntegra, né? Integrada, globalizada, a gestão entende o que ela quer entender. E aí entra o que talvez seja uma dor nossa que a gente precisa lidar, com a indignação, essa respirada. Aí você faz isso na frente da liderança. Tá só no quadro. Exato, você faz isso, um turnover muda, é. absurdo. A gente precisa cuidar das pessoas, desde que... Exato. A gente precisa cuidar de pessoas. Dito isso, o turnover de 60%. Turnover alto. Aí você apresenta um plano para você reduzir aquilo ali. E no fim você acaba sendo reduzido. Né? Então, isso é uma dor. Essa respiração nossa, só que você faz isso na frente de uma diretora, de um diretor. E faz cara de planta. E faz a gente assim, ó. aprende. Aí você sai dali, chama o Wallace pra correr e joga tudo aquilo ali. E aquilo aparece na corrida. Brincadeiras à parte, isso eu acho que é uma dor. Sempre vai ser lidar com pessoas. Por quê? Pessoas possuem egos. O usuário ou a alta gestão? daí- Todo mundo, faz, todo mundo. possui egos, né? E tem uma coisa muito ruim que o ego pode aflorar ali, que é o egocentrismo. Né? E aí você lidar com egos. E aí, o que eu costumo, né, trabalhar, que a gente sempre fala sobre isso também, é dar para a pessoa o que é da pessoa e não pegar o que não é seu para você. Isso é um desafio também do RH. Não pegar o que não é nosso pra gente. Pô, a diretoria, a liderança, a superintendência fez tudo o contrário do que eu esperava. Quem fez foi você? Não. Quem Porque a fez... gente quer transformar o mundo, A né? gente quer transformar o mundo, só que assim, Verdade. a gente não pode pegar o que não é nosso pra gente. A gente tem que dar pro outro o que é do outro. Tá com problema lá, que nem a gente falou do turnover, tá com problema do usuário. Até onde é o problema do usuário, até onde é o problema da ferramenta. Né? Quem usa a ferramenta de uma forma inadequada? De repente você tem uma ferramenta super legal que você pode usar para várias coisas, que nem IA. É uma ferramenta muito legal. Né? É o que está em alta. Super. E tem gente que usa isso de uma forma completamente equivocada. Distorcida, né? Distorcida, né? E aí a gente, com o RH, a gente fica, nossa, né? Tá tudo usando na mão errado. errada vai dar ruim, né? Então dá para a pessoa o que é da pessoa. Isso eu acho que é um bom desafio. Porque quando a gente vai no corredor, no cafezinho, o que a gente vai falar?
Nossa, eu tô engasgado, tô por aqui, tô irritado. Tá, você tá irritado, você faz o que com isso? Uhum. São perguntas que a gente se Não dá faz para pedir bastante. ajuda para o RH nesse caso. Exato. O que você vai fazer com o problema? Aí, até onde é você, até onde é o próximo. Perfeito. Isso é um desafio muito grande que a Sempre gente tem. pessoas, né? E a falta de Caramba. comunicação, não é, Lid? Exato. Eu falo que é o mal do mundo e a solução do mundo. A Exato. comunicação. A gente precisa fazer um episódio desse. De comunicação. E um episódio de corredor virtual, gostei. Gostei também. É que sempre aquele grupo, né? Tem o grupo com o pessoal do trabalho, com a chefia, com a liderança, e tem o grupo sem a liderança, né? Então, esses corredores virtuais aparecem. Depois que a gente vira líder, a gente percebe que a gente fica fora desse grupo, né? Exatamente, Nem a liderança. exatamente. A gente vira pauta, né? A gente fazia parte do outro, mas agora fica fora. A gente Mas vira sempre pauta. pessoas. Que Sempre interessante. pessoas. Quer seja o usuário, quer seja a autogestão, a gente brincou e não combinou e a resposta veio, né? E a gente fala muito ali de eu que... Por que nasceu o Papo no Corredor? Justamente porque essas conversas que ficam lá, as pessoas não têm a coragem de trazer na mesa. Não tem por vários motivos. Questões próprias, porque eu não tenho coragem, porque, né, eu tô com medo, vou sofrer retaliação, ou é melhor eu ser muito polido para não ficar, né, Evitar conflito, conflito, ou confronto, enfim. Ou porque, de fato, a alta gestão vai criticar, vai cobrar, mas não vai ser o exemplo. Exato. Então, é isso muito que a gente traz. E a gente só vê que as realidades são as mesmas, independente do contexto, né, Lídia? Uhum. E aí agora eu fiquei curiosa, porque vocês falaram, esses assuntos vão muito para corrida Bom. com vocês, né? Então, como a gente está falando aqui, papo de corredor, no papo no corredor, se vocês fossem fazer aí o primeiro episódio de vocês, que tema vocês acham que mais... Perdão. Que seria? Porque a gente tinha uma lista de, A gente de até vai episódios, né? E é muito gostoso. Que assunto que é mais gostoso, ou que vocês acham que seria mais legal compartilhar? Qual seria o tema desse primeiro? Já estão fazendo propaganda do podcast do deles, podcast, de repente até fazer aqui no estúdio, né? Muito bom. A gente tem, né, um episódio pronto já. Já temos que legal. vida planilhada e saúde mental, né? Exatamente. Vida planilhada. Exatamente. Saúde mental. Tá, É não onde a gente- precisa dar muito spoiler, mas um pouquinho pode. A gente ia falar de churrasco, na verdade, né? Mas a gente Gostaria. falou, vamos falar Mas de... vamos trazer algo um pouco mais Exato. profissional, né? Das nossas áreas de atuação. Mas churrasco é profissa, hein? Tem gente que faz isso profissionalmente. né? Adorei. Vida planilhada aí. Saúde mental. Saúde mental. Saúde mental, ok. Enfim, né? Precisamos. Mas eu fiquei curiosa com vida planilhada, né? Puxando a sardinha de novo pro meu Justamente por lado. conta dos treinos, né? Que Porque, legal. assim, a gente tem um valor muito grande que, assim, tem que ser engraçado. Tem que ter o humor. Tem que ter um pouco da risada. Que é a autenticidade, A né? É o autenticidade. rigor técnico, é o rigor acadêmico, mas Exato. sem perder a autenticidade, que é o que aparece nos treinos e a gente queria levar isso. Que legal. Porque o treino, ele é assim. O treino, ele é técnico. A gente vai comprar um tênis, tem que ser para nossa pisada. Nós vamos correr, a gente corre 30 quilômetros todos os dias? Não. Tem treino de 10, tem treino de força, tem treino de tiro. Então, tem que ter um planejamento ali. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser legal. Uhum. Tem que ser divertido. Corremos certeza. uma maratona. Joelho, bolha no pé, sede, dor, tudo isso. Manter o pace, manter... A gente quer fazer... O que é determinado- pace? Pace é O ritmo da sua ritmo corrida. da sua corrida. Quanto tempo você demora para conseguir 1 quilômetro de corrida, por exemplo? Exato. Entendi. Tem que acordar cedo? 5 da manhã, 4 da manhã no domingo, dormir cedo no sábado? Tem. Mas tem que ser engraçado. Porque se não for engraçado, se não for divertido, se não tiver um parceiro, né, um incentivo a mais, você fica estressado com aquilo. Então, uma coisa que... Vira um problema que vira era um para problema. ser Inclusive, uma tem um coisa termo, boa. overtraining, Overtraining. né? Então, o que? O excesso de treino, você vai ficar triste, você vai ficar mal. E aí a sua saúde mental vai para o espaço. Não é só a corrida, é com quem você faz a corrida e o que você faz depois da corrida. Né? E tem que separar isso, né? Porque é importante, como o José estava falando, poxa, a gente fez toda uma preparação, por exemplo, para correr uma maratona. Que São é o planilhado. Que é o planilhado. Então, Planilhado. você tinha ali uma sequência de treinos, de distâncias, de descanso, que também é muito importante, ter uma alimentação, descanso, o preparo para você conseguir. Então, foram no mínimo 6 meses ali de muita intensidade para você conseguir chegar no dia e correr 42 quilômetros. Então, isso exige um preparo. Só que, ao mesmo tempo, a gente observa hoje que a gente está fazendo, inclusive, planilha dos nossos hobbies. Então, a gente tem que monetizar o nosso hobby, a gente tem que ser produtivo no nosso hobby. Então, isso é você que planilhar a sua vida. Eu não posso ficar um tempo aqui, quase... Antigamente tinha um termo mais evidente, né? Que era do ócio criativo, né? Daquele momento que você tem para conseguir exercer ali um pensamento mais criativo e tirar ali um pouco do... sair da caixinha, né? Então,
você acaba tendo isso. E hoje a gente acaba tendo que colocar, então eu tenho que tal horário fazer essa atividade, aí eu só posso ir na academia da meio-dia a 1, que é o meu horário de almoço, e depois eu tenho que voltar, mas meu tempo de transporte, aí eu tenho que fazer isso aqui. Eu não posso gastar o meu final de semana descansando, fazendo uma viagem, porque eu tenho que recuperar aquilo que eu perdi durante a semana sobre meus estudos e tudo mais. Então, isso gera um desgaste, uma sobrecarga mental muito intensa. Isso. E aí a gente tem que levar isso para os treinos para dar aquela descarregada. Exato. Então, isso gera, e a gente acaba percebendo em nós mesmos e às vezes nos nossos times. Então, isso é uma questão importante de tentar Porque senão equilibrar. fica um muito perpétuo também. Você tem um problema do trabalho, você leva para casa. Um problema da sua casa, você leva para o trabalho. Uhum. Até voltando na pergunta anterior, saúde mental é um dos temas fortes do RH também. Né? Agora com Burnout. a NR1. O NR1, o pessoal fala de burnout, essas coisas, tá certo, tem que tratar, mas muitas vezes a sua falta de desempenho no trabalho vem por questões pessoais. Total. Por questões pessoais, que nem, tô sedentário, tô comendo mal, dormi mal, tenho um vício, por exemplo, videogame. Muito legal. Vou passar a madrugada jogando videogame. Você vai acordar mal no outro dia para você ir trabalhar. O sono é necessário, por exemplo. O Wallace tocou aqui no ponto. A corrida ela é importante, o descanso também. Senão fica o overtraining. Tudo, Fica né? o overtraining. E também uma coisa que a gente aprende muito na corrida e que ajuda muito na saúde mental é se perdoar também. Né? Então, nem todos os treinos saem do jeito que a gente quer. Por mais que a gente possa planilhar, A gente já quebrou. A gente já quebrou num treino. Nas vésperas da maratona. Uma De maratona, não a gente conseguir quebrou fazer no o treino de Que 26 é se quilômetros. mostrar vulnerável. E se Exatamente. perdoar. Quebramos no treino de 26, não tem problema. Se perdoa por aquilo. É escutar o seu corpo também. E isso, às vezes, a gente não faz na empresa. E nem tudo é sobre performance. Nem sobre a né? sua Acho que essa é a performance. questão, né? Às vezes, na empresa, você não tá ouvindo o seu corpo. O seu corpo tá ali rígido. Você mal tá piscando. Então, ir pro corredor também é uma questão de saúde mental. É. Você ir pro corredor tomar um café também, isso também faz parte, né? Não, é Tomar muito uma legal água, você né? comentar Muito sobre legal. isso. Primeiro, duas coisas, né? Como que vocês levam isso para os times, como inspiração, como exemplo, né? Porque acho que parte do líder também ser esse exemplo, né? De falar, poxa, não, inclui na sua rotina, né? Faz uma atividade física, então, como se vocês fazem isso e como que isso funciona. E aí, acho que a questão do papo no corredor é isso, quando você falou do humor, né? Eu e a Giz, a gente também tem muito isso. E a gente, apesar de tudo, às vezes a gente tem opiniões diferentes, e era isso que a gente queria aqui também. A gente não precisar concordar em tudo, tá? Então, às vezes ela traz uma visão, eu trago outro ponto de vista. É autenticidade. A que a gente sempre fala, autenticidade, né? Porque não é matemática, né? Aqui a gente tá falando de pessoas e aí tem mil possibilidades, né? E nem tudo que a gente fala também é a razão, é o certo. Perfeito. Tem, né? É com base na nossa experiência, né? Mas é trazer um pouco desse humor. Então, é um papo no corredor, mas não é sobre a fofoca por Exato. fofoca. Exato. É Perfeito. sobre uma dor que tá lá, porque vai pra lá primeiro. Porque Isso. tem essa descarga, porque tem essa necessidade de falar. E aí depois vira pauta, se aquilo, para aquilo não virar um problema, né? Então, como que vocês levam pro time de vocês como inspiração, assim, tipo, colocar no PDI deles lá, fazer uma corridinha? Acho que nas conversas individuais, principalmente, né, eu faço questão de buscar abrir ali para outros elementos que não sejam um status report, né, que aí você, às vezes, fica ali, eu tenho um time hoje com 7 pessoas e tudo mais, então a gente tem ali, poxa, um tempinho para cada um, e você quer se antenar, quer estar inteirado com o que está acontecendo, com um pouco mais de detalhes em cada uma das iniciativas, mas é muito importante que você também conceda um espaço para que você ouça outras coisas, elementos do pessoal que podem eventualmente estar influenciando ali um elemento de trabalho, então a relação com o filho, ou o problema em casa, com o parceiro, com a parceira, que pode estar ali modificando um pouquinho, né? Alguma coisa. Então, nesse espaço, a gente busca também abrir um pouco para isso. Às vezes, a gente acaba até tendo liberdade de fazer essa troca, né? De trazer ali um pouquinho do que a gente também faz, né? No extra trabalho ali e tudo mais. E que não deixa de conversar com aquilo que também que a gente acredita que é o desenvolvimento do profissional inteiro, né? Que é aquela questão de você trabalhar ali uma vertical mais intensa, que é a sua área de atuação específica, né? Se aprofundar com conhecimentos especializados naquilo que você precisa, mas também tem aquela barra horizontal, onde você vai complementando elementos do seu dia a dia ou de outras especialidades, como acontece com elementos da psicologia. Quando ele começou a falar aqui do ego e tudo mais, eu falei, daqui a pouco você vai chegar com o id, super ego e tudo mais. Olha, já até São muitos anos, são Ele muitos tem um anos. inconsciente 30 aqui de um anos, psicólogo, dormindo ali São dentro muitos dele, anos né? ali, né? Então aí a gente já tem essa questão. E aí de você levar isso para o time, então de você compor outras especialidades, talvez não no nível de profundidade daquilo que você atua com intensidade ali no seu dia a dia, mas que você possa ampliar esse repertório e aquilo sirva também não só para aquela atuação
do momento, não só para o time que você está pertencendo hoje, mas para o seu desenvolvimento profissional como um todo. E a gente prega isso para os times e tenta trabalhar com isso para a gente também, né? Porque somos, como a gente já conhece, líderes de nós mesmos no Pois primeiro é. momento, né? É Então, isso aí. Uhum. Muito bom. Muito bom. Tá um bom aluno. Tá. Tá, Parabéns. não, nota 10. Ou Aplicado, seja, ele né? aprende ouvindo bastante você. É. Vocês têm alguma pergunta para fazer pra gente? Alguma curiosidade que vocês gostariam de trazer? Porque a gente tá sabatinando vocês de pergunta, mas podem também perguntar pra gente se tem alguma coisa que queiram saber. Eu tenho. Essa questão de trazer, né, essas dores das carreiras de vocês, né, para trabalhar aqui em público, porque é uma exposição, né? Então, traz convidados aqui, né? Como que vocês conseguem olhar aquilo que vocês fizeram anteriormente na carreira de vocês, que vocês falam, nossa, isso aqui estava legal, isso aqui eu não deveria ter feito, e aí depois que chega na conclusão, como que vocês lidam com isso daí? Boa. Quer começar? Posso começar. Profundo. Boa pergunta. Uma boa pergunta de psicóloga. É. Estão convidadas para correr com a gente, Gente. inclusive, É, para a gente não, ter essa essas parte eu não conversas. sei se eu vou A gente se Exato. encontra na padaria. Boa, na hora boa. do café. Pode ser. Tá, vamos lá. Eu acho que o que é muito legal desse processo que a gente está fazendo é você. Porque, assim, além da nossa experiência profissional, tem as mentorias, né? Uhum. E a mentoria é um processo de autoconhecimento para a gente mesmo, Sem dúvida. Exato. né? Então, quando a gente traz para mesa, às vezes a gente traz exemplos, lógico, não vai dar nome, né? Enfim, tem Com certeza. Quando é bom, a gente dá nome. Quando É. a gente Dá não nome. dá. Faz questão. Mas é uma auto-reflexão de falar, caraca, eu errei, caramba, agora que eu tô me dando conta de que eu deveria ter feito diferente, né? E é um aprendizado. Mas é o espaço da vulnerabilidade, né? É o espaço de segurança que a gente precisa abrir também nas mentorias, Uhum. né? Porque se a gente parte do princípio que a gente fez tudo certo, o outro não tem espaço para entregar a dor dele, o erro dele, o aprendizado dele, né? Então, eu acho que o podcast, ele tem esse objetivo de falar, gente, acontece, não é só com você. E é muito legal os feedbacks, muito legal. Porque, assim, eu me vi no competente invisível, eu me vi no favoritismo, eu me vi porque não é só com você, né? No fundo, a gente tá falando de uma dor que é geral. E se a gente não falar sobre ela, a gente fica achando que é só a gente. Só eu tenho esse problema, só eu passo por isso, ou só eu sou incompetente, né? E acho que quando a gente traz para a mesa com a nossa própria dor, a nossa própria experiência, a gente está dizendo que é isso aí, e a gente tem que aprender o que eu faço com isso, né? Então, eu acho que é um espaço de cura. É um espaço de cura esse podcast, gente. Bom. Além de ser um espaço de cura, e eu concordo com tudo que a Lid trouxe, porque cada episódio a gente vai vivendo isso, e depois quando a gente ouve, pelo menos na hora que eu vou ouvir, além de você reparar, de já ter falado isso, feito aquilo, mas a gente vê a nossa própria vulnerabilidade ali. E a gente traz muitos exemplos, né? Eu costumo dizer até, inclusive, do meu próprio exemplo, quando eu sempre fui 100% transparente. Então, eu cheguei a ser aquela pessoa que era muito O mais... episódio foi para ela. Foi exatamente, né? De ser muito mais sincera do que ir para o lado autêntico. Mas, para mim, especificamente, quando eu olho e a gente chegou nesse papo no corredor, é trazer voz. Aquilo que, às vezes, a gente, dentro da área corporativa, por mais que você tenha coragem, por mais que você seja uma pessoa autêntica e transparente, você não consegue colocar na mesa por N motivos. Porque é por causa da cultura, por conta da possível retaliação, porque o RH também vai sofrer retaliação, porque o RH também vai vir nesse lugar de as pessoas vão apontar, pô, você acha que é o dono da razão e acha que todo mundo é idiota, né? Porque o RH sabe fazer. Então, para mim, tem esse espaço da vulnerabilidade, da nossa, mostrar com os nossos erros e acertos, não no lugar, a gente nunca se colocou nesse lugar de superioridade, mas sim de trazer a nossa experiência, porque é assim que a gente ensina e ajuda o outro. A mentoria é isso. Mentoria é usar a nossa bagagem para ajudar o outro. Quantas coisas de RH a gente troca? Nossa. Mais do que só as nossas questões, ou as suas, especificamente, que é o mentorado, mas a gente traz as nossas dores de RH. Então, é dar voz. E quando a gente dá voz, independente se a gente se tem uma pessoa ouvindo, mas a gente espera que realmente mais pessoas possam, porque quando a gente fala, a gente espalha, é ter voz para aquilo que às vezes a gente não consegue dar no ambiente corporativo ou nas relações 1 a 1. Então, é espaço de cura, com certeza, espaço de mostrar nossa vulnerabilidade e esse espaço de dar voz, mas sem perder o bom humor, que é uma característica que isso na minha vida pessoal e profissional, dentro do ambiente de trabalho,
eu sempre fiz questão. Falei, olha, gente, a gente está no ambiente de trabalho, passa mais tempo aqui, por que não pode ser leve? Exato. Por que não Precisa ser leve. pode? Então, é daí que surgiu tudo isso. E a gente traz aqui não no lugar de... A gente nunca quis parecer ser arrogante, né, Lid? Não, Nunca. pelo contrário, né? A gente traz BO. A gente traz os BOs justamente Senão a por gente isso. fazia nossas entregas, que a gente Exato. É, né? Tudo aquilo. Então, é Mas por isso é aí. muito fácil também, né? A gente tava falando isso vindo pra cá, né? É Exatamente. muito fácil você falar de entrega, você falar da parte técnica. É, O humor, ele sublima a verdade, né? Que nem a gente fala de coisas pesadas ali, de assuntos... Mais delicados ali, né? Que Delicados. exigem ali uma reflexão, uma intencionalidade. Exato, né? A gente costuma falar, né? Boas ideias, né? Ou a relação, ela vem do conflito. É. A gente fala, a gente evita o conflito, mas o conflito é o que faz a gente ir pra frente. O conflito é o que faz a gente viver. Nascer já é um conflito. Nossa amizade, por exemplo, é um conflito. Né? É um conflito de ideias. Né? Confrontar também tem muitos daí. Que o Wallace falou, poxa, eu até evitava tudo. Exato. Mas você não evita o conflito com você mesmo. Que nem a gente sempre fala, né? Travesseiro não faz acordo. Quando você vai deitar Verdade. na sua cabeça, você remói tudo que você passou ali. Ali é um conflito. É um conflito que a gente não evita. A gente evita conflito com o chefe, com a equipe. com a gente mesmo não tem Até jeito. com os Não tem nossos como. cônjuges, né? A gente pode evitar. Mas a gente não evita o conflito com o travesseiro no final do dia. Né? Verdade. Então a gente. O travesseiro dá bons feedbacks pra gente, né? Muito duros também, né? E a gente mais precisa duro lidar. né? E essa questão da vulnerabilidade é Dolorosos, né? importante, né? Que nem eu atuo na parte clínica, eu atendo meus pacientes lá. Eu fui procurar mentoria também. Peraí, eu sou psicólogo, ok, meus pacientes ali, tudo certo. Mas e aí, eu também preciso tomar algumas posições. Então, o que eu fui fazer? Fui procurar uma profissional mais experiente. Nossa, mas ela é mais experiente, você foi procurar, você é gestor. Não importa, eu tenho que aprender. Eu E sou o outro primeiro a ponto de aprender. vista, né? Às vezes Outro não é ponto nem de só vista, porque é outra mais vertente. experiente, é outro ponto de vista, né? Exato. Que é um conflito, né? Eu sinto dizer que o papo tá muito, Ah, muito bom, mas a gente tá gente. caminhando pro final. A gente precisa ir para dicas de mentoria. Dicas de mentoria deles. São Deles? mentores. Vou pegar deles as dicas de mentores. Vamos pro Que líder tal? e pro liderado. O que você acha? Boa. O que vocês querem escolher? Normalmente, né, até para contextualizar, embora vocês assistam os episódios, a gente dá dica das mentoras, normalmente para o mentorado e para o liderado e para o líder, né? Vocês querem dar, cada um dá para um aí, uma dica de carreira, uma dica de esporte, a dica que vocês quiserem dar para o líder, para quem é líder e para quem é liderado. E aí vocês podem falar com as Aí pode pessoas olhar no diretamente e Instagram. falar qual que é a dica que vocês querem dar. Vamos lá, quer começar? Pode Fazendo- menos mais velhos. Nesse momento você Nesse é bastante momento. gentil, né? Aham. Acho que um ponto importante é para a gente conseguir olhar para dentro e não se invalidar. Acho que é muito comum, principalmente quando a gente está passando por alguns desafios ou eventuais questionamentos na nossa carreira, que a gente encontre ali um processo de questionamento sobre a nossa capacidade, o nosso potencial, e até chegar num clichê ali de você falar sobre síndrome do impostor, né? De você ter o tempo todo. Acho que é importante, muito importante a gente evitar o lado da arrogância, ou que já conhecemos tudo sobre determinado assunto, mas ao mesmo tempo evitar também o outro extremo, que é invalidar tudo aquilo que é a trajetória que já foi construída, e tudo aquilo que você levou para o seu universo profissional e pessoal, que faz o que você é hoje. Então, e existe uma singularidade nisso que você é, e com certeza isso é importante para aquelas pessoas que você gosta e para as pessoas que gostam muito de você, no seu ambiente pessoal e no profissional. Perfeito. Boa dica. Bom, da minha parte, né, o que a gente trabalha muito, né, tanto na parte clínica quanto na parte organizacional, né, é ser você. Né, entender que você pode ser falho, que você pode ter sucesso, que você vai encontrar alguém diferente do que você é, do que você pensa, e isso é bom. Né, aprender com as adversidades também, né? Nem todo mundo vai passar a mão na sua cabeça, nem você precisa passar a mão na cabeça de alguém, né? Você vai ter conflitos, e o pior conflito que a gente pode ter, se a gente não souber resolver, é o conflito interno. Né? Então, saber lidar com as suas vulnerabilidades, com as suas valências também, isso é muito importante. Você falou de dica de esporte, a corrida é assim. A corrida é você e o asfalto. Né? Você pode escolher correr, você pode caminhar, você pode parar, ou você pode nem ir para o treino. Né? Então, vai ter conflitos ali. Né? Se você trouxer alguma coisa de fora que está mal resolvida, o seu treino não vai ser tão produtivo assim. A sua carreira não vai ser tão produtiva assim se você levar alguns problemas mal resolvidos para o seu ambiente corporativo também. Né? Então, saber lidar com os conflitos, mas principalmente olhar para dentro de si.
né? O Jung falava, né? Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta, né? E principalmente para a área de RH, puxando um pouco para a nossa sardinha aqui, não pegar o que não é seu para você, Isso é muito bom. Bom. né? Não deve fazer isso. Isso é o que faz a gente adoecer. Tentar pensar com a cabeça do outro deixa a gente doente também. E aí a gente doente, a gente nem pratica esporte, nem trabalha e nem vive de uma forma feliz com humor. Isso. Muito bom, amei. Bem, gostei muito. E a gente tem uma super novidade para a gente encerrar. Muito bom. Pode falar da Você novidade. pode levar o nosso podcast para sua empresa, para o seu time, abrir esse canal de voz, né? Levar o Papo no Corredor para o Papo Reto. Papo É reto. isso, para a sua empresa, através de workshop, palestras, treinamentos. Então, e também deixe sugestões de pautas para a gente trazer para os próximos episódios. Que E mais, não parceira? deixe de curtir, Compartilhar. compartilhar, comentar e dar engajamento para o nosso canal, porque quanto mais a conversa se espalha, mais ela transforma. Foi um prazer recebê-los. Prazer Muito foi obrigada. nosso. Agradecemos Nossa. o convite aqui, viu? Muito Muito. obrigado. Foi E uma a gente quer estar no delícia. podcast de vocês. Fica Com a certeza dica. serão convidados. No top 1 ali para ser convidados ali vai ser um prazer enorme. Até mais, pessoal. Até mais, Até o pessoal. próximo Obrigada. episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.